Graça nos trouxe para perto do Pai, nos deu acesso à presença de Deus. Nós estávamos separados. Por Jesus, essa graça nos alcançou. Mas uma das coisas mais incríveis que a graça fez também é que nós não nos relacionamos individualmente somente com Deus. Nós nos relacionamos como um corpo, como uma comunidade, como uma família, como um só povo. Isso é fruto da graça de Deus. E a Bíblia nos fala que a maneira como as pessoas vão nos conhecer como sendo discípulos de Jesus não é pelas canções que nós cantamos ou pelos livros que nós escrevemos, pelo discurso que nós temos nos lábios, mas pela maneira como nós nos relacionamos. É o amor a marca da igreja. É o amor a marca do verdadeiro discípulo. E essa música fala sobre isso, sobre mandamentos recíprocos, mandamentos que visam edificar e proteger relacionamentos. Eu quero cantar ela com você.
Olá, irmãos, graça e paz. Chegamos aí para mais um momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai eterno, nós rendemos a Ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração que só o Senhor merece, Pai. Diante de Ti nós nos colocamos como igreja neste momento para prestarmos um culto, para chegarmos diante do Senhor como igreja, corpo vivo do Senhor Jesus, e recebermos do Senhor a graça, a misericórdia e a instrução, ó Pai, para que neste momento de adoração possamos tocar o Teu coração, mas também, ó Pai, possamos ser tocados por Ti, por meio da Tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, que ela realmente chegue como algo agradável a Ti. Fala conosco, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós tivemos uma reunião só com a liderança, com a diretoria da igreja, nessa semana, e também tivemos uma live aí com os pastores da nossa AIBANOP, da nossa associação, para começarmos a traçar aí o retorno, a possibilidade do retorno aos cultos presenciais. Mas a norma técnica do governo municipal, ela está no site da prefeitura. Nós tivemos acesso a essa norma e são, na verdade, várias exigências que são feitas para esse retorno presencial. Muitas exigências. O horário de culto, por exemplo, é até às 9 e só 1 hora de culto. 30% da capacidade, no nosso caso 40 a 45 pessoas. Precisamos adquirir algumas coisas, como o totem para o álcool gel, o medidor de temperatura, fazer limpeza de ar-condicionado, melhorar a nossa internet. Nós estamos trabalhando em torno disso, tá? Em torno de na busca de fazer isso aí. Vamos fazer isso aí, estamos começando, tá? Mas nós não podemos traçar exatamente um dia de retorno. Precisamos também ser prudentes. Essa é uma palavra muito especial nesse tempo de pandemia, que é prudência. Não podemos ir abrir indiscriminadamente o nosso templo e depois causar aí transtornos com irmãos sendo infectados e às vezes até nem sendo na igreja, mas a igreja acaba por ter que assumir essa consequência, né? Mas nós estamos em oração, colocando diante de Deus e esperando aí esse tempo primeiro aí da fase amarela para a gente aguardar para ver quais os resultados e qual a ação do governo após esses 28 dias aí de abertura da fase amarela, tá? Mas aguardem, quem sabe lá para setembro, começo de setembro ou meado de setembro a gente possa retornar, tá? Mas retornar com toda a segurança possível, tá bom? Mas orem para que a gente faça o melhor, dentro da vontade de Deus, ok? Levantamos a nossa oferta no domingo passado, mas ainda não alcançamos o nosso alvo, tá? Está faltando ainda em torno de R$ 1.500, tá bom? Então, você que ainda não ofertou, pode fazê-lo para que a gente, então, consiga, né, alcançar o nosso alvo e enviar para missões estaduais. Ok? Continue orando pelos irmãos. Tem vários irmãos aí enfermos, alguns irmãos com Covid. Graças a Deus, estes têm vencido a Covid, né? Perdemos um irmão, mas outros já têm enfrentado a doença e têm chegado bem próximo da gente, né? Mas continue orando pelos irmãos, orando pelos enfermos, ligando, mais uma vez eu peço, ligue, fale com cada um, ore com cada um por telefone, tá bom? Isso é muito importante, ok? Em relação à leitura da Bíblia anual, a leitura anual da Bíblia, como você está? Como está a sua leitura? Já está terminando? Teve gente aí que teve mais tempo, né? Nessa pandemia e deu para adiantar a leitura, não é? Comecei em março, como eu falei, estou aí
próximo a terminar. Eu creio que mais um mês e meio aí eu consiga concluir a leitura, tá? Então não desista não, persista aí para concluir a leitura da Bíblia nesse ano, ok? A palavra de Deus em João 17, na oração de Jesus, a oração sacerdotal, João 17, 20 e 23, diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Um só rebanho, uma só fé, um só Salvador, é assim que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E no 574 do nosso Inário para o Culto Cristão. Cante aí onde você estiver, louve o Senhor.
Vamos fazer uma outra leitura bíblica de 1 Pedro 1, 22 e Tiago 5, 16. Diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos continuar intercedendo uns pelos outros. Vamos continuar neste momento orando pela igreja, orando pelos enfermos, orando pelas nossas autoridades, orando para que essa vacina possa sair o mais rápido possível, né? Orando pelos médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente no combate ao Covid, por todas as nossas autoridades constituídas. Nós vamos ter este tempo de oração. Interceda aí onde você estiver e irmão Assuero estará orando neste momento. Graça e paz, irmãos. Vamos estar orando agora. Senhor Deus, Pai amado, nós te louvamos por esta rica oportunidade que temos de falar com o Senhor nesta oração, com um coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, na vida de minha família, mas no seio da sua igreja, Senhor Deus, e queremos expressar a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus que cuida e que é o nosso bem. Louvado seja o teu santo nome, Pai. O Brasil e o mundo, Senhor Deus, está vivendo essa situação de pandemia, essa situação tão difícil, Senhor Deus, onde as pessoas estão guardadas em suas casas, Senhor Deus, não está podendo ter livre acesso de circulação, embora já começou a ser liberado para tal, mas e é muito difícil, Senhor Deus, a gente que sempre foi um povo assim muito dado, Senhor Deus, a gente sabe que é muito difícil e muitas pessoas estão sofrendo, ficando doentes, Senhor Deus, com depressão, com problemas emocionais, mas sabemos também que a doença existe, Senhor Deus, ela tem atingido, tem ceifado vida, Senhor Deus, de amigos, irmãos, tantos casos que sabemos que tem passado por grande dificuldade. Mas também descansamos no Senhor porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e queremos, Senhor Deus, reforçar o nosso pedido e dizer que a nossa esperança está no Senhor, ó Pai. Que o Senhor tome conta do seu povo, abençoe, nos dê o discernimento, Senhor Deus, e a capacidade de, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor Deus, nos momentos mais escuros, que nós possamos estar sempre em comunhão, buscando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Te pedimos por aquelas pessoas que estão sofrendo agora, Senhor Deus, não só o enfermo, mas com todos os familiares que estão sofrendo, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia e cuide de cada um, conforme o querer e a vontade do Senhor. Queremos pedir também, Senhor Deus, pelos profissionais da área de saúde, ó Pai, que o Senhor possa sustentá-la, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor Deus, conduzi-los nos caminhos, Senhor Deus, e que eles façam aquilo que tem que ser feito para o bem da humanidade e que eles possam buscar no Senhor também sabedoria e direcionamento, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe também a sua igreja espalhada pela face da terra, a nossa igreja aqui no Jardim Independência. O Senhor tem cuidado, tem nos abençoado e somos muito gratos, Senhor Deus. Te pedimos pela liderança, pedimos pela vida do nosso pastor, pela vida de cada membro, que possamos estar sempre fortalecidos no Senhor, buscando mais e mais o querer do Senhor para nossas vidas, que sabemos que muito em breve, Senhor Deus, tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos, congregando, nos abraçando e louvando e bendizendo o teu santo nome. Te pedimos também pelos estudos que têm sido feitos, não só aqui no Brasil, como a nível mundial, de uma vacina para esse mal. Senhor Deus, sabemos que tem estudos já avançados, que o Senhor possa abençoá-la e dirigi-lo e
e se tornar, Senhor Deus, viável e rápido esses processos para a nossa segurança e para que possamos ter a nossa vida normal, viver de forma que agrada o coração do Senhor, mas sempre com o coração e os pensamentos voltados para Ti. Abençoe-nos como igreja, Senhor Deus, abençoe esse culto, abençoe a palavra que iremos ouvir, que ela possa encontrar lugar em nossos corações e que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Abençoe-nos em tudo, gratos somos mais uma vez por tudo, fique conosco, é o que eu te peço agradecido em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus em 1 Pedro 1, 18 a 22 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amém? Somos salvos, redimidos, lavados, comprados pelo sangue de Jesus, fomos feitos povo de Deus, um povo especial, a nação santa, um povo adquirido, né? Não com prata ou ouro, mas com sangue de Jesus Cristo. E Ele nos uniu, juntou-nos numa igreja, num grupo que deve amar uns aos outros, com amor fraterno, sabendo perdoar, ajudar, socorrer, caminhar lado a lado, vivendo em unidade, que é o que nós vamos falar nesta noite. Vamos ter o nosso momento de cânticos, então acompanhe aí, cante onde você estiver, alguns cânticos espirituais. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito,
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És teu prazer, meu louvor, ministrando louvor, assim pra te adorar, ministrando louvor, Espírito de verdade, ministrando louvor, ministrando Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida ele mesmo com falhas e com fraquezas.
viver. Sua vida Ele entregou. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser 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 como o Pai em Cristo é. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser temos que ser um só corpo, um só Senhor. Temos que ser temos que ser. Amém. Após cantarmos ao Senhor,
louvarmos ao Senhor, nós vamos orar agradecendo a Deus pela oportunidade de servi-lo de todas as maneiras, inclusive servindo através do nosso louvor. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, pelo privilégio, ó Pai, de termos sido resgatados da nossa inútil, vã maneira de viver. Damos-te graças, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para um reino de luz, de uma vida de desesperança para uma vida de uma viva esperança, e uma vida de trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Somos gratos por fazermos parte da tua igreja, e por isso louvamos, adoramos, exaltamos o teu nome, pelo que tu és, pela bondade, misericórdia e graça do Senhor. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, e é um Deus que não olha para as nossas imperfeições, mas com misericórdia e graça se aproxima de nós, nos atrai a Ti. Obrigado por termos o Senhor como Deus da nossa vida, por termos o Senhor como nosso socorro presente na hora da angústia, na hora das tristezas, das dificuldades que todos nós enfrentamos. Obrigado, Senhor Deus, por fazermos parte do Teu povo, mas que a gente não perca a visão. Agora que todos estamos em nossas próprias casas, não percamos a visão de que temos que ir e anunciar que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo pode dar uma razão ímpar, real, para alguém viver neste mundo com os olhos fitos no céu. Abençoe-nos ainda nesta noite, fala-nos agora por meio da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja viva e eficaz e ela entre em nosso coração e nossa mente e transforme-os para a glória do Teu nome. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos refletir na sequência aí da nossa exposição em Filipenses, não é? Filipenses capítulo 2, vamos ler os versos de 1 a 5. Filipenses 2, de 1 a 5. Se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu smartphone. Filipenses 2, 1. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, complete a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar dentro desse texto, mas nós vamos dividir aí o sermão em duas partes, tá? Para não ficar tão longo. A primeira parte nós vamos... o tema é mantendo a unidade espiritual na igreja. Tá? Nós vamos abordar nessa noite, nessa primeira parte, o fundamento da unidade espiritual que está em Cristo. Na reflexão passada, nós vimos nos versos anteriores, de Filipenses 1, 27 a 30, sobre uma conduta ideal para a igreja, que é andar de modo digno do Evangelho, estando prontos a sofrer por Cristo, e também aprendemos sobre a unidade no serviço a Deus. Hoje, como eu tinha dito na semana passada já, é uma sequência dessa unidade. Em relação a esse ponto da unidade no sermão passado, nós vimos que precisamos buscar a unidade na igreja para não fazermos o serviço de Deus de forma dividida, mas termos unidade de coração e alma, que é a harmonia, interdependência, afeições uns pelos outros, amando e servindo uns aos outros
e buscando a paz. Essa unidade contribuirá para termos a unidade no serviço a Deus, trabalhando juntos, lutando juntos e firmes pelo Evangelho, não divididos. Vimos que precisamos ter unidade na fé, uma mesma fé, um só Salvador e Senhor, unidos por um Evangelho sério, baseado na verdade e sem modismos ou doutrinas de homens. Vimos que a conduta ideal da igreja é andarmos juntos com o mesmo coração e mente, servindo ao Senhor com alegria e disposição. No texto de hoje, Paulo está enfatizando sobre a necessidade de se ter unidade espiritual, a comunhão da igreja, que é uma fonte de alegria. Comunhão é um assunto por demais relevante na Bíblia. Jesus, orando por nós em João 17, deixou claro que ela é a comprovação de que Deus o enviou a este mundo. Comunhão não significa que todos somos iguais. Não, claro que não, mas unidade em meio à diversidade. Comunhão é unidade com propósito, mesmo sendo diferentes, como somos, graças a Deus. O mundo não teria graça se todos nós fôssemos iguais. É preciso lembrar que a comunhão não nasce do desejo humano. Ela é uma obra de Deus. O que a igreja faz é lutar para manter essa comunhão. Por isso, quando falamos de um crente, que um crente não está em comunhão com a igreja, não somente indicamos que ele está se ausentando das atividades ou dos cultos, mas também que ele está fora dos propósitos comuns do reino de Deus. E nesse caso, falta nesse crente amor a Cristo, já que a igreja é sua noiva, é a sua parte visível na terra. Se a pessoa não gosta da igreja, provavelmente ela não é um crente. Mesmo que a igreja tenha suas dificuldades, mesmo que a igreja talvez não seja o que nós gostaríamos que fosse, mesmo que a igreja tenha os seus problemas, e como tem, nós somos problemas, né? Cada um de nós somamos os nossos problemas e tentamos nos ajudar mutuamente, mas não há igreja perfeita. A igreja em busca da perfeição que nós vamos alcançar quando Jesus voltar. Aí sim a noiva, que a igreja estará pronta. Ainda não está. O que Paulo nos ensina sobre comunhão nesse texto? Como a igreja pode ser melhor e de verdade cumprir sua missão na sociedade? Como podemos manter a unidade espiritual da igreja? Vamos tentar responder essa pergunta pensando primeiramente sobre o fundamento da unidade espiritual está em Cristo. Os versos 1 e 2 diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, disse Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Antes de falar em prática, Paulo, como sempre, trabalha a doutrina. Uma boa doutrina nos conduz a uma adoração verdadeira, ao conhecimento da vontade de Deus, à obediência prática dessa vontade. Nosso verso começa com as palavras: se por estarmos em Cristo nós temos. A fonte do que nós temos, irmãos, é exatamente Cristo. Ele é a base de tudo. As palavras que se seguem somente serão realidade se estivermos em Cristo. Estar em Cristo é tê-lo como Senhor da sua vida. Estar em Cristo é ser capaz de dizer que para você, como disse Paulo anteriormente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Os crentes estão em Cristo, experimentando a realidade do amor de Deus pela ação do Espírito Santo, disse Moutier. O primeiro elemento dessa unidade espiritual na igreja é que quem está em Cristo tem exortação, motivação. A palavra no original
sugere que há uma obrigação colocada sobre os filipenses, aqueles crentes de Filipos, oriunda diretamente de sua vida comum em Cristo, para trabalharem juntos e em harmonia. E serve essa palavra também para nós. Estamos todos em Cristo e precisamos trabalhar juntos em harmonia. Outra expressão importante. Antigamente, muitos usavam a palavra exortação como uma repreensão dura. Mas a palavra fala de consolo e encorajamento. Fala de amar e de ter boa vontade até para com aqueles que nos odeiam. Lembremos que somos uma comunidade amada por Cristo. Bruce Barton diz que todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. E essa experiência comum deveria unir os crentes de Filipos e nós hoje também. Visto que a exortação, o encorajamento de Cristo com que podemos contar, não precisamos temer a falta de unidade da igreja, desde que deixemos Deus promover essa união e nós lutemos para mantê-la. Muitos destroem a comunhão da igreja. Destroem. E a gente vai ver isso para frente, o porquê. Conseguem destruir a comunhão, a paz, a alegria que deve ter na igreja. Segundo William Barclay, ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido com Cristo. A nossa motivação por estarmos em Cristo leva-nos a ter comunhão com Deus e com nossos irmãos. O segundo elemento da unidade espiritual da igreja é que quem está em Cristo tem consolação de amor. A palavra consolação aqui tem o valor de estímulo, de um empurrãozinho por trás, que retrata o chegar ao lado de um irmão, ao lado de alguém e lhe segurar a mão. O sentido está bem relacionado ao encorajamento e consolação que o crente em Cristo sabe fazer por estar em Cristo. O amor de Deus que motivou Jesus a se humilhar e ir para a cruz deve ser a nossa maior motivação para ajudarmos e servirmos uns aos outros. O amor com que Cristo tem pela sua igreja deve nos motivar a vivermos juntos em harmonia, apesar das nossas diferenças. Às vezes somos bons para julgar e decidir o que o outro está pensando, e nem mesmo conhecemos a nós mesmos. O amor nos leva a amar a Cristo como Ele nos amou. O amor nos leva a suportar e a perdoar uns aos outros. Por estarmos em Cristo, somos persuadidos a amar aqueles que não nos amam, ou até aqueles que nos odeiam. O poder de amar os que não nos amam e procurar viver em paz e harmonia é semelhante à capacidade de Jesus a amar o que não é amável e nem digno de amor, como eu, como você. O terceiro elemento que promove a unidade espiritual da igreja é que quem está em Cristo tem comunhão no Espírito. A participação comum no Espírito, pelo qual todo crente é batizado em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo, disse Martin Ralph. Aqui a ideia é que não deve haver divisões. Paulo está afirmando que se alguém está em Cristo, ele não tem espírito faccioso. Ele não se deixa ser usado pelo diabo para causar problemas na igreja, dividindo a igreja em grupos que não se relacionam mais. Uma pessoa que não admite ser corrigida biblicamente, por exemplo, não tem essa comunhão no Espírito, pois suas atitudes são contenciosas. Aliás, elas já têm a sua própria decisão tomada. E não adianta o pastor ou outro membro, o irmão, falar. Ela vai tentar aborrecer pessoas, vai agir para colocar uns contra os outros. Vai ficar fofocando, vai ficar tirando a paz, falando sobre os problemas da sua igreja, porque é o problema dele, ele faz parte da igreja, ela faz parte da igreja, falando isso com os outros, partilhando o problema, ao invés de ir buscar a solução e ajudar. Esses são irmãos facciosos. Tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso.
sem qualquer desejo sincero, muitas vezes de provocar, de promover a paz e a união. O Espírito Santo é o princípio unificador da igreja. Quando alguém provoca problemas e não tem vontade de resolvê-los por meio do perdão, indica uma vida onde o Espírito Santo não está dominando. O Espírito Santo está onde existe amor. Amor é fruto do Espírito. O quarto elemento que promove a unidade espiritual no texto de hoje, na igreja, é que quem está em Cristo tem profunda afeição e compaixão. Na sua Bíblia talvez esteja alguns entranháveis afetos, né? Uma palavra um pouquinho mais difícil, vem das entranhas. Os judeus diziam que a sede das emoções eram as entranhas. A ideia aqui é de se sensibilizar com as necessidades dos nossos irmãos. Compaixão significa sentir a dor do outro ao vê-lo sofrer. E demonstrarmos então preocupação uns com os outros. Boa parte dos nossos problemas na igreja diz respeito à falta de afetos e misericórdia. Bruce Barton diz que quando o Espírito Santo trabalha na vida do crente, o fruto do Espírito é produzido. Aquele lá de Gálatas 5, 22, 23. Paulo destaca 2 desses frutos que acentuam o verdadeiro cuidado de um para com o outro, o que pavimenta a unidade entre os crentes. Afeto refere-se à sensibilidade para com as necessidades e os sentimentos dos outros, enquanto compaixão significa o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer e o desejo de aliviá-lo desse sofrimento. Tal preocupação fortalece a unidade entre os crentes, fortalece a unidade da igreja. Como é bom, na hora de crise, de problema, de dificuldade, de tensões, ter alguém que nos ouve, ter alguém que nos abrace, ter alguém que tem uma palavra de conforto, tem alguém que ore pela gente. A igreja é a coisa mais linda deste mundo. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta dos entranhados afetos e ausência de misericórdia. Às vezes falamos muito de misericórdia, mas agimos totalmente contra aquilo que falamos. Somos duros em julgar as pessoas demais. Não temos misericórdia muitas vezes. Talvez não sejamos tão misericordiosos e afetuosos com os outros irmãos como nós até mesmo imaginamos ser. Após expor o que acontece com quem está em Cristo, Paulo faz um pedido no verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. As bases da unidade espiritual da igreja foram apresentadas. Agora os irmãos filipenses teriam que lutar contra perseguições, que receberam o privilégio não apenas de crerem em Cristo, mas de sofrerem por Ele. Agora poderiam alegrar o apóstolo e ao Senhor, mantendo a comunhão na igreja. O que é comunhão para Paulo? Mesmo modo de pensar, mesmo amor, o de Cristo, um só espírito e uma só atitude. Apesar das diferenças, nos unirmos nos propósitos eternos de Deus para a sua igreja. Concluindo, irmãos, a igreja de Cristo, da qual fazemos parte, é a menina dos olhos de Cristo. Que privilégio e alegria é a nossa de fazermos parte dessa família e de nos dedicarmos, então, a fortalecer cada dia nossa comunhão, unidade espiritual. É vivermos em comunhão mesmo sendo diferentes. Precisamos ter a plena convicção de que nós, do que depender de mim, nós teremos comunhão na igreja. Do que depender de você, nós teremos comunhão na nossa IBJI. Porque eu sou o promotor da comunhão, da paz, da união, do amor. Como Paulo disse. Hoje vimos nessa primeira parte da reflexão
Então, relembrando sobre o fundamento da unidade espiritual da igreja e seus 4 elementos. Quem está em Cristo tem exortação, motivação, temos uma obrigação por termos uma vida comum em Cristo, de mantermos a comunhão na igreja, trabalhando juntos em harmonia. Como disse William Barclay, ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. A nossa motivação por estarmos em Cristo leva-nos a ter comunhão com Deus e com nossos irmãos. Independente de como são. Vimos também que o segundo elemento da unidade espiritual da igreja é que quem está em Cristo tem consolação de amor. A palavra consolação aqui tem o valor de estímulo, de um empurrãozinho pelas costas, ajudando o irmão a chegar aonde ele quer e, diante dos problemas, segurar sua mão. O sentido está bem ligado ao encorajamento e consolação que o crente em Cristo sabe fazer, porque ele está em Cristo. Por estarmos em Cristo, somos persuadidos a amar aqueles que não nos amam ou que até nos odeiam. Vimos que o poder de amar os que não nos amam e procurar viver em paz e harmonia é semelhante à capacidade de Jesus de amar o que não é amável e nem digno de amor, que somos nós. Vimos também que o terceiro elemento que promove a unidade espiritual na igreja é que quem está em Cristo tem comunhão no Espírito, que é a participação comum no Espírito, pelo qual todo crente é batizado em um só corpo, e que isso deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo dentro da igreja. Disse Martin Ralph. O Espírito Santo é o princípio unificador da igreja. Quando alguém provoca problemas e não tem vontade de resolvê-los por meio do perdão, indica uma vida onde o Espírito Santo não tem domínio. O Espírito Santo está onde existe amor. Amor é fruto do Espírito. E por fim, aprendemos que o quarto elemento que promove a unidade espiritual da igreja é que quem está em Cristo tem profunda afeição e compaixão, ou entranháveis afetos, que traz a ideia de sensibilizar com as necessidades dos nossos irmãos. Compaixão significa sentir a dor do outro ao vê-lo sofrer e demonstrarmos preocupação uns com os outros. É demonstrarmos preocupação uns com os outros de forma ativa, prática. Boa parte dos nossos problemas na igreja diz respeito à falta de afetos e de misericórdia. Vimos que comunhão para Paulo é ter o mesmo modo de pensar, mesmo amor, o de Cristo, um só Espírito e uma só atitude e propósito. É, apesar das diferenças, nos unirmos nos propósitos eternos de Deus para a sua igreja, que é adorá-lo, que é levar o nome de Cristo como único e suficiente Salvador. Que Deus ajude cada um de nós a preservar a unidade espiritual da igreja no que depender de cada um, preservando com todo o esforço possível e na dependência total do Espírito Santo essa unidade e comunhão. Na semana que vem, Deus permitindo, falaremos sobre algumas atitudes que devemos evitar para mantermos a unidade na igreja, ou como evitar os perigos contra a unidade. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a sua vida e que Ele aplique essa palavra ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor Deus, por esta noite, damos graças pela Tua palavra, que ela continue realmente viva e eficaz, tocando em nossas vidas, em nossos corações, transformando, ó Pai, a nossa maneira de viver cada dia, para que nos assemelhemos ao Senhor Jesus, para que, estando em Cristo, ó Pai, possamos ser promotores de paz, união, comunhão, alegria, fé e esperança no seio da Tua igreja, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, renova o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, ó Pai. E agora te peço que nos conduza em paz durante esta semana, nos guardando, ó Pai amado, nossas vidas, livrando-nos de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Livrando-nos também dessa contaminação.
e continue olhando e abençoando aqueles que já foram infectados, aqueles que estão passando e enfrentando a Covid. Tenha misericórdia dos teus servos, ó Pai. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto cantando uma música que eu gosto muito, pela letra, né, dela, chama Perdão, do Paulo César Baruch, e eu vou ler essa letra, uma parte dela para vocês neste momento. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Livra-me de mim. Guarda o meu coração. Pois nas vezes em que tropeço, tenho de ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam. E lançam para bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor para recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Amém? Vamos cantar, então, todos essa última música aí. Uma música um pouco nova para a gente, né? Mas a gente vai aprendendo aí músicas que tenham letras maravilhosas como essa. Vamos cantar então, e que Deus abençoe e dê uma semana repleta de paz e da presença dele com você. Amém? Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação.
sua